Gurizada, olha essa máquina aí de leg press, né? Eu tô aqui raciocinando como um leg press, certo? Mas dá uma verificada no trombolho dessa máquina. Será que vale a pena nós investirmos na nossa academia numa máquina dessa? Bom, a galera me enviou, pediu para eu fazer uma análise e eu vou fazer aqui uma análise de alguns apontamentos para vocês, que inclusive está aí na tela aí do lado direito aí da tela de vocês. Vocês já estão vendo alguns apontamentos que eu vou interpretar mais aprofundadamente aí com vocês a análise dessa máquina, tá? Então vamos lá, direto ao ponto. Antes de nós ficarmos tecendo qualquer tipo de comentário e opinião, vamos primeiro analisar. Após analisarmos, aí nós vamos emitir opinião a respeito. Mas vamos fazer uma análise aí de alguns pontos, né? Um ponto positivo, hein? Coloquei aqui, ó, recurso de resistência de molas. Olha bem aqui, ó. Dá para a gente ver que tem molas aqui, ó, nesse ponto. E percebam que quando a mola estende, aqui, ó, ela distendeu, é quando o indivíduo entra próximo aqui de pontos de descanso, de alinhamentos aqui da resistência, né? Aonde o esforço muscular tende a diminuir pelo posicionamento. É como se faz um agachamento, perfeito? Agachamento livre. Desci e subir. Quando eu estou em pé, aquela força fica desses elementos. Um leg press é a mesma coisa. Quando eu estendo completamente lá joelho, quadril, eu fico em ponto de descanso. Não vou entrar nesse detalhe porque aqui nessa playlist, aqui nessas videoaulas eu explico isso, detalhes. Se tu não entende ponto de descanso, onde o indivíduo está com resistência e não consegue entender, entra nessa playlist, escolhe uma videoaula aí e analisa uma dessas videoaulas que eu apresento em forma de desenho aí, vários aspectos, inclusive o ponto de descanso, tá? Então aqui ele está entrando bem próximo do ponto de descanso, é quando a mola está bem distendida. Então, nesse sentido, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, o rosa. Nesse sentido, a mola está bem distendida, as molas, né? Estão bem distendidas nesse ponto. Então, isso aqui é um ponto positivo. Não vamos só, vamos olhar o que a máquina apresenta, certo? Independente de ser positivo ou negativo, o que a máquina apresenta. Esse é um ponto positivo, porque o que nós vemos aqui, quando ele entra próximo do ponto de descanso, independentemente da quilagem, se é eficiente ou não, que eu já vou discutir, há uma distensão dessa mola. E quando há uma distensão dessa mola, a resistência pela distensão da mola vai aumentar. E aumenta justamente num momento do movimento, né, em que o indivíduo vai entrar em ponto de descanso, ou entraria em ponto de descanso, porque ele está nessa posição aqui, ó. Vamos colocar aqui para vocês, ó. O fêmur, aqui a tíbia, né? E aqui o alinhamento da coluna. Nessa posição, e aí, considerando também as articulações do quadril e do joelho, ele está com o quadril e joelho se aproximando de uma posição, vamos lá, ó, de uma posição próxima a um ângulo de extensão completo aqui. Então, aqui as alavancas que ele tem para quadril, as alavancas que ele tem para joelho vão diminuindo. Então, ele está aqui bem próximo de um ponto de descanso. Bem próximo desse ponto de descanso, pelas alavancas aqui serem pequenas, ele tem a extensão da mola. Isso é positivo. Isso é positivo, ok? Aonde eu, pela resistência dos pesos e as alavancas corporais, onde eu vou ter menor esforço, eu tenho um ganho de resistência ao meu esforço gerado por mola. Só que essa resistência aí no corpo, quando ele estender bem, ele não estende bem, mas se ele estendesse bem aqui, geraria mais força de isolamento que qualquer outra coisa. Certo? Então, esse aqui é um primeiro ponto que nós temos que considerar. Veja bem que ele flexiona bem, tem uma flexão boa e tem uma extensão que quase que fica completa. Percebendo aqui dentro do meu esquema que eu montei, ó, flexiona bem e a extensão é quase que completa, ó. Quase que estende completamente quadril e joelho. Então ele entra bem próximo disso que eu coloquei para vocês do ponto de descanso. As alavancas são pequenas, mas tem a grande distensão da mola. Olha lá as molas distendendo. Então esse ponto nós temos que considerar. Não podemos desconsiderar, então, o efeito dessas molas trabalhando e auxiliando justamente no ponto onde ele não alinha completamente, ele não entra em ponto de descanso, mas poderia entrar e tem um ganho eficiente aqui, tá? Esse é um ponto. Outro ponto são as alavancas, né? Tanto a alavanca onde ele faz força, que ele empurra a plataforma aqui, quanto a alavanca dos pesos aqui para baixo, certo? Vamos dar uma analisada em maiores detalhes nisso. Então, eu vou pausar esse vídeo aqui, ó, por exemplo, tá? Onde é que está o eixo rotatório, galera? A primeira coisa que nós temos que observar é o eixo rotatório. O eixo rotatório da máquina está aqui, ó. Deixa eu colocar para rodar para vocês verem mesmo. Olha lá como está rodando naquele ponto aqui, ó. Aqui é o ponto rotatório. Agora saiu dali, vamos deixar rodando que vocês vão entender.
para nós podermos interpretar as alavancas, nós temos que ter o ponto rotatório, certo? Então, ó, ponto rotatório está aqui. Vamos lá, rodando lá, ó, tem uma alavanca para esse lado, tem uma alavanca para outro lado. Então, pausei aqui, ó, certo? Então, aqui nós temos a alavanca. Vamos colocar agora o eixo rotatório. O eixo rotatório está aqui. E agora, os pesos estão aqui, ó. E esses pesos estão fazendo uma força, uma projeção da força para baixo, que é a anilha, né? Então, para baixo aqui é a resistência, certo? Vou projetar isso aqui, ó, projetando para cima e mantendo o mesmo vetor, praticamente bem alinhado aqui, né? Ou quase que totalmente alinhado. Tô fazendo isso aqui rápido. Estou fazendo uma tese de doutorado da biomecânica, mas para fazer alinhamento. Então, esse é o vetor de força. A alavanca que ele tem aqui para esse peso é essa alavanca aqui, ó, certo? É essa alavanca que ele tem aqui para esses pesos. E no pé, ele está empurrando lá, está fazendo força. Então não é para baixo. A força que está sendo impulsionada aqui, nesse momento aqui, nesse ponto aqui, é essa distância aqui, ó. Vou projetar de novo, ó. Projetei. É essa aqui a alavanca. Ele está empurrando para baixo. Para baixo, claro, 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 claro que aqui, evidentemente, nós vamos ter um movimento curvilíneo, assim, né? Um movimento curvilíneo. Mas esse movimento não se faz. No momento que ele está empurrando aqui, ele está empurrando essa plataforma para baixo e ela vai girar. Tanto é que eu vou tentar fazer só um pouquinho aqui de rotação. Olha lá, ó. Ele vai fazer esse movimento rotatório. Olha lá, ela sobe, olha os pesos aqui, ó, para baixo e o movimento rotatório. Só que agora desalinha tudo. Eu vou esperar para ver se alinha. Ou eu refaço de novo. Mas percebam que ele está empurrando nessa direção, ó, conforme eu botei o vetor. Isso aqui é importante para nós entendermos as alavancas agora. Empurra para baixo, ou para frente aqui, né? Para baixo, devido à posição que ele se encontra aqui. E esse faz o movimento de extensão do quadril. Extensão do joelho é um lag, né, galera? É um lag com uma máquina enorme aqui para fazer esse lag, certo? Mas é um leg press. Então ele empurrou aqui, então o movimento é para cá. Vou ver se ele faz algum alinhamento ou um outro ângulo que fique bacana. Eu paro aqui e refaço para a gente poder pegar toda a visão, imagem da máquina de novo, né? Aqui fazendo o movimento de novo. Aqui tá bacana, ó. Ó, manteve lá. Aqui vou ter que mudar os eixos de rotação porque ele alterou um pouquinho, sem problemas, e aqui eu coloco de novo. Então vamos lá. Aqui, olha lá, ó. Aqui então ele está empurrando nessa direção e nesse sentido, certo? Nesse ponto aqui, conforme o ângulo, ele vai alterando um pouquinho. O eixo rotatório da máquina, vou aproveitar e colocar numa cor diferente, para nós marcarmos bem. O eixo rotatório da máquina está aqui, ó, certo? E as alavancas, agora eu vou colocar numa outra cor. Vamos colocar em laranja aqui, ó. Aqui uma alavanca. Ela tem que formar 90 graus em relação ao eixo. E aqui nós temos outra alavanca, ó. Vou subir um pouquinho inclinado, porque ela também tem que formar 90 graus. Então, deixa eu projetar ali para vocês pegarem bem a ideia, né? Com a projeção. Aqui, olha lá. Projetei o vetor, mais ou menos aqui, né? Que ele está empurrando a plataforma para baixo, a alavanca em laranja. Vamos colocar de novo a alavanca aqui. Aqui, ó. Tem que formar 90 graus aqui e 90 graus aqui. Então, essa aqui é a alavanca. E essa aqui é a alavanca do peso. Tá, e qual é o detalhe aqui? O detalhe quando a gente vai calcular, olha bem, entendam bem o que eu vou tentar ser o mais didático possível nesse ponto agora, que é um ponto crucial aqui, tá? Deixa eu pegar aqui para poder mostrar bem para vocês. Aqui, ó. Ele empurra e gera um movimento nessa direção. Um torque, né? Um movimento, uma força rotacional, um torque nessa direção. E o peso gera uma força rotatória na direção oposta, ó. Então, ó, sentido anti-horário, é esse peso aqui, ele roda a máquina, estrutura essa alavanca aqui, com essa quilagem gera um torque no sentido anti-horário, e ele ao empurrar lá gera um torque no sentido horário. Torque nesse sentido aqui, ó, horário. Qual é o detalhe que eu quero apresentar para vocês? Aqui nós temos dois torques que se opõem. Então, se a gente fizer uma análise aqui, nós poderíamos colocar assim, ó, nós temos o torque da força muscular, certo? É isso que eu estou colocando aqui, a alavanca do torque, ó, da resistência vezes o torque da força muscular. Então, o torque da força muscular, ele vai ser aqui nesse sentido, para ele ser igual ao torque do peso é o torque da resistência, tá? É esse aqui, ó. Torque da resistência, torque do peso. Coloquei aqui, peso da quilagem ali. Vejam bem, para eles serem iguais, se eu tiver 50 quilos aqui, multiplicado pela ação gravitacional, eu vou ter 500 newtons, tá? Que a força gravitacional é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Dá uma olhada nessa outra playlist aqui também, que eu demonstro isso, questões biomecânicas, e apresento esses torques aí para vocês. Não vou entrar em detalhes aqui, mas é isso. Eu vou ter 500 newtons aqui. Então, eu teria 500 newtons rodando no sentido anti-horário.
certo? De força. Aqui eu teria que ter, para estar equilibrado em isometria, ter 500 newtons também, gerando agora no sentido horário, certo? 500 newtons aqui, sentido agora contrário, 500 newtons aqui para ficar em isometria em relação a esses 500 newtons que rodam para cá. Agora, olha o detalhe, quando eu vou analisar torque, que é o que nós estamos discutindo, e o torque equilibrado, o torque igual aqui para ficar em isometria, torque é uma força vezes uma distância que é o braço de momento, certo? Aqui é a distância, que é o braço de momento. Aí o que que acontece? O braço de momento, galera, se nós tivermos que ter torques equilibrados de 500 newton, 500 newtons, olha só, o braço de momento aqui, ele é bem pequeno. Logo, eu vou ter que ter um peso bem grande. O braço de momento aqui é todo esse aqui, ó, como eu havia descrito. Eu dobro até mais o braço de momento, aonde eu faço força. Consequentemente, com essas, o que que eu estou querendo mostrar aqui para vocês? Que com essas alavancas da máquina, ele gerou meio estilo um pé de cabra, tá? Ele vai ter que fazer menos força aqui para levantar muito mais força aqui. Então, é uma máquina, nesse sentido, inadequada. Por quê? Porque uma boa máquina é o contrário, é onde eu coloco pouca quilagem aqui e nesse extremo aqui eu tenho que fazer muita força. Essa é uma máquina interessante. Eu boto 10 quilos de anilha e tenho que fazer uma força muito superior aqui. 10 quilos de anilha, gerarinho aqui arredondando 100 newtons, eu teria que fazer uma força bem maior de 100 newtons para poder equilibrar. Aqui não, como eu tenho um braço de momento maior favorável ao torque muscular, eu vou ter que fazer menos força, porque é força vezes distância. Como eu tenho uma distância maior, digamos que eu tenho que gerar aqui, ó, como a gente vem calculando, 500 newtons, tá? Vamos ver se vocês pegam a ideia. 500 newtons de um lado, 500 newtons do outro lado, tá? Vejam bem, se eu vou criar 500 newtons e eu tenho uma distância, vamos imaginar que essa distância aqui, ó, deu 4 metros. Não vai dar tudo isso, mas vamos lá, 2 metros vezes 2. Então, eu tenho que ter uma força multiplicado por 2 para dar 500, dá 250 newtons de força. Agora, se aqui eu tiver 0,5 metros, eu vou ter que multiplicar por uma força muito maior. Então, vejam bem, e como eu tenho um braço de alavanca menor aqui, o que que acontece nessa condição por eu ter o braço de alavanca menor? Esse peso aqui vai gerar uma resistência grande. Quando eu tenho um braço de alavanca maior, 2 metros, a força que eu vou ter que produzir para equivaler os 500 newtons vai ter que ser bem menor. Aqui eu vou ter que botar muita anilha, porque eu tenho uma força multiplicada por uma distância pequena para dar os 500 newtons. Essa força multiplicada por 0,5, eu vou ter que botar 1.000 quilos de anilha. É, uma massa aqui que equivalesse a 1.000 newtons, para poder ter os 500 newtons, porque eu tenho 0,5 aqui, é uma distância de 50 centímetros, imaginando que aqui fosse 50 centímetros. Como aqui eu tenho 2 metros, eu boto bem menos do que isso. Eu boto 250 newtons de força e já estou levantando. Então eu vou ter que botar muito peso e para fazer ainda pouco esforço nessa máquina devido a essas alavancas. Essa alavanca aqui, deixa eu mudar a cor agora aqui para vocês. Vai ficando essa riscarinha, né? Essa alavanca aqui, ó, ela é muito grande e essa alavanca aqui, ela é muito pequena. Isso que gerou o efeito pé de cabra. Imagina que aqui eu tenho um prego, eu vou arrancar e eu vou segurar o pé de cabra nesse ponto. Eu vou ter que fazer menos força para arrancar um prego. Então ele teria que ser a máquina configurada ao contrário, se quisesse alavancar com pouco peso, muito esforço. Então esse é um ponto aqui também que não vai funcionar muito e eu vou ter que empregar, ó, muita anilha. Muita anilha para gerar alguma resistência significativa para esse esforço aqui. Então esse é um outro ponto, gurizada, que nós temos que ter claro aqui para analisar essa máquina. Além de ter o primeiro visual, assim, tipo, pô, que trombolho, que coisa grande, gigantesca. Realmente é grande, é gigantesca, mas é uma máquina aí que os caras propuseram para a execução do exercício, correto? Eu estou analisando alguns aspectos aqui. Deixa eu bloquear de novo aqui para que não fique atrapalhando a nossa visão aqui, tá? Vou botar um preto aqui. Aí, aqui. Aí, fechou. Então vejam bem, ó, que essa condição que eu estou mostrando aqui para vocês, com essas características que eu estou mostrando aqui para vocês, o que acontece com essas características, pessoal? Vai ter que usar muita anilha aqui para poder fazer um certo grau de esforço ali. Então vai roubar, exigir muita anilha da academia. Sem contar que a dimensão da máquina é enorme, né? E eu vou ter que ter um espaço destinado na academia absurdamente grande para poder compor uma máquina dessa que me parece muito pouco flexível. A princípio, eu vou conseguir adaptar para fazer esse exercício de leg press em uma única máquina que vai exigir muita anilha da minha academia, porque as alavancas são configuradas para isso. A não sei que a máquina tenha alguma outra configuração para algum outro exercício aqui, e aí ser mais versátil nesse sentido.
não foi o que me passaram aqui, eu estou analisando o leg press na máquina. E a dimensão por ela ocupada na academia também é bastante grande, né? Também é outra coisa que nós temos que observar bem ao adquirir uma máquina dessa para tua clínica, para o teu estúdio de personal trainer, tá? E com esse monte de ferro acoplado à máquina, com certeza o valor não deve ser baixo, né? Você vai botar materiais de uma certa qualidade, não precisa ser uma qualidade muito grande, mas de uma certa qualidade, devido à estrutura metálica que tem aqui, certamente vai encarecer o preço. Então vejam que o ponto positivo que eu consegui identificar é o da mola para o exercício. As alavancas, no meu entendimento, não estão bem configuradas, porque elas vão exigir, com muito peso ainda, não um esforço tão grande do praticante, porque a alavanca deveria estar invertida, como eu comentei para vocês. Tem vai exigir muita anilha, tem uma carga de ferro, né, muito grande aqui, o que vai encarecer o preço. Então, não vejo assim tão interessante. Tu comprarias, adquiriria essa máquina para tua academia como algo inovador para colocar na tua academia, no teu estúdio de personal? Comenta aqui embaixo. Seria interessante tu colocar essa máquina aí no teu estúdio de personal? Seria legal tu fazer essa máquina aí? É uma opção. Tá inscrito no canal, parceiro? Escreve aí que a gente está trazendo várias análises. Essa aqui foi enviada para mim pelo direct e eu estou fazendo análise hoje para vocês aqui de alguns detalhes. Se tem alguma análise aqui que eu não fiz e tu fizeste aí que seja interessante dividir, compartilhar conosco, comenta aqui embaixo. Ô, João, eu observei tal e tal coisa que tu não comentou aí, tranquilo. Posso ter passado alguns aspectos aqui que tu tenha percebido e não tenha percebido, comenta aqui embaixo. A gente faz depois uma análise nos comentários ou refaz uma nova postagem com mais ampla ainda uma análise dessa máquina, tá? Então comenta aí, fiquei contigo até o final, João. Se tu tem alguma observação a fazer para o exercício, faça essa observação nos comentários. E se tiver algum outro exercício também interessante, linka aqui no canal, põe o link aí para que a gente possa fazer uma análise, né? E verificar os pontos positivos e negativos do exercício. E te pergunto se tu adquiriria essa máquina de leg press para a tua academia. Valeu, gurizada. Tamo junto. Até uma próxima.